Moto G8 Powerlite é a aposta mais recente da Motorola e chega tentando conquistar espaço na já lotada família G8. Em nossa análise completa, falamos que ele é um celular que não fazia muito sentido. Mas será que é uma melhor escolha que o Moto G8, o membro mais esquecido dos novos smartphones da Motorola? É isso que vamos conferir neste comparativo do tudocelular.com. O G8 e a variante Power possuem design similar com entalhe em formato de furo na tela. Já o Powerlite adota um visual mais antigo, com o tradicional entalhe de gota. Ele é o maior dos 5 membros, justamente por ser o que entrega mais tela. Por ter bateria mais generosa que o G8 tradicional, o Powerlite acaba sendo um pouco mais espesso e pesado. A qualidade de construção é similar, com corpo de plástico em ambos. Os dois podem ser encontrados na cor azul, mas com uma pintura diferenciada. Temos listras sutis no G8 e efeito degradê no Powerlite. O modelo mais recente também pode ser encontrado na cor Aqua, que mistura verde com azul, enquanto o outro tem de diferente a opção de cor branca. O design de câmeras na traseira adota o mesmo padrão comum da família G8. Há 3 câmeras em cada, com a diferença apenas na posição do flash. O leitor biométrico fica no logo da Motorola e funciona bem em ambos. Em conectividade, temos grande vantagem no G8 tradicional. Ele traz Bluetooth 5 e conexão USB-C. Mas se deseja ter Wi-Fi 5 GHz, então nenhum é indicado para você. E assim, damos o primeiro ponto do comparativo ao Moto G8. Faz questão de ter tela Full HD no celular, então vai ficar decepcionado. Ambos trazem painel IPS LCD com resolução HD+. Se gosta de usar o celular mais fora de casa ao sol, também vai ficar decepcionado. A tela da Motorola tem brilho apenas mediano, sendo ainda pior no Powerlite. O G8 também é melhor em reprodução de cores, nível de contraste e ângulo de visão, enquanto o Powerlite apresenta cores frias, com o branco muito puxado para o azul. Você pode até minimizar este problema alterando a temperatura nas configurações de tela, mas não ficará igual ao G8. É uma pena que não tenhamos som estéreo como no G8 Power e G8 Plus. Esses dois mais básicos da Motorola possuem apenas uma saída de som com áudio mono. A potência sonora é superior no Powerlite e ele também entrega áudio mais equilibrado, enquanto o G8 tradicional exagera nos graves, o que resulta em som mais abafado. O fone que vem com estes modelos é o mesmo dos demais da linha Moto G8. É um acessório confortável e que entrega qualidade decente. Nenhum se destaca ao ouvir músicas com fone de ouvido. Temos um ponto para cada em multimídia. G8 leva em tela e o Powerlite em som. Como esperado, há Android quase puro nos dois. O G8 vem com o aplicativo Moto que oferece alguns gestos, mas este está ausente no Powerlite. O modelo mais básico conta com suporte apenas a 2 gestos. O primeiro permite abrir a câmera e alternar entre a traseira e frontal ao girar o pulso, enquanto o segundo liga o flash para usar como lanterna ao sacudir o celular. O mais estranho é que o G8 foi lançado antes e veio com Android 10, enquanto o Powerlite é um lançamento mais recente e chegou com o Android Pie. A Motorola vem decepcionando bastante nas atualizações do sistema, então não alimente muito as expectativas sobre o Android 11 nestes aqui, especialmente no Powerlite. Damos ponto ao Moto G8 por vir com Android mais atual e completo. O Moto G8 vem equipado com a plataforma Snapdragon 665, mais potente que o Helio P35 do Powerlite. Isso ficou claro não apenas em nosso teste de velocidade, onde o G8 foi mais rápido na abertura de aplicativos e gerenciamento de RAM, mas também em benchmarks com uma grande disparidade nas pontuações. No caso do Antutu, tivemos uma diferença de 60%. Em jogos também temos vantagem para o G8. A GPU presente no Powerlite é a mesma que equipa vários celulares de entrada. A tela com resolução baixa até ajuda a entregar bom desempenho em títulos mais leves, porém no PUBG e outros jogos pesados pode esperar bastante lag. Assim, o Moto G8 leva ponto por melhor desempenho no geral. G8 ou G8 Powerlite, qual é melhor em bateria? A série Power sempre se destacou em autonomia, mas este não é o caso aqui. Por incrível que pareça, o G8 tradicional entrega melhor duração de bateria mesmo com 1000 mAh a menos. É uma diferença de apenas 5%, mas é curioso ver o quanto o Helio P35 consegue gastar mais energia que o Snapdragon 665. Os dois vêm com carregador similar e por ter bateria menor já é esperado que o G8 passe menos tempo na tomada. É uma diferença de quase meia hora, sendo um ponto importante para aqueles que não são tão pacientes. Aqui damos ponto duplo ao Moto G8. Há 3 câmeras na traseira dos dois. O G8 tem um conjunto mais interessante, com ultra-wide e macro de complemento. Já o Powerlite deixa a lente mais ampla de lado e adota um sensor de profundidade. O que você prefere? Fotos com a turma toda ou um efeito de desfoque melhor? Apesar de terem a mesma resolução de 16 megapixels na câmera principal, o G8 registra melhores fotos. Os dois conseguem boas fotos em locais bem iluminados, mas o Powerlite perde nitidez e texturas quando a luz está mais fraca.
Os dois sofrem com ruídos e fotos escuras à noite, mas o G8 se sai um pouco melhor. Já para macros temos resultados similares em ambos. Damos então ponto ao Moto G8 por ser melhor em fotos com as câmeras traseiras. Nenhum tira selfies excelentes, especialmente em locais fechados ou quando a iluminação não está favorável. O G8 sofre menos e até consegue tirar boas selfies, desde que você não se incomode com fotos escuras. Isso pode ser corrigido em qualquer software de edição ou mesmo no próprio Instagram. Já com o Powerlight não tem muito como salvar a qualidade precária das selfies e até mesmo o modo retrato falha mais que no G8. Mais um ponto para o G8 por melhores selfies. O Moto G8 também se destaca na filmadora. Ele grava em 4K enquanto o Powerlight fica limitado a Full HD. Seu foco é mais ágil, as cores são melhores e há menos tremidos. Para piorar tudo, o modelo mais fraco ainda captura áudio mono, o que é inaceitável pelo preço que a Motorola pede nele. Fechamos a parte de câmera com o último ponto indo para o Moto G8. O G8 foi lançado em março no Brasil por R$ 1.300 e o G8 Powerlight chegou em abril por R$ 1.400. Se você achava que o G8 era o parente perdido dentro da família de intermediários da Motorola, o que dizer do G8 Powerlight, que é um celular pior em praticamente tudo e custa mais caro? Atualmente o G8 está mais barato e deve continuar assim por um bom tempo. Com isso, damos o último ponto do comparativo para ele. Meus amigos, tivemos uma surra esmagadora. O G8 Powerlight é um celular que não faz o menor sentido. Se você estava em dúvida entre os dois, pode escolher o G8 tradicional. Além de custar menos, ele tem tecnologias mais atuais. Tela superior, é mais rápido, bateria dura mais e demora menos para recarregar. Suas câmeras são melhores para fotos e vídeos e ainda vem com versão mais atual do Android. Faz sentido comprar o G8 Powerlight? Ele é melhor apenas em som e não vale sacrificar todo o resto por isso. Ou você economiza e escolhe o G8 tradicional ou parte logo para o G8 Plus. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para qualquer um deles. Basta clicar nos links aí abaixo. E aproveita para comentar o que você achou da surra que o G8 Powerlight levou do irmão G8. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!